E aí, ferinhas do CEPI do Egemiro de Posse, como vocês estão? Saudade de vocês, hein, pessoal? Então, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Química, as videoaulas, beleza? Em termos mais simples, a matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Nós temos aqui o exemplo da água. Então, se a água está sólida, quando ela passa para o estado líquido, acontece o processo da fusão. Do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. A vaporização pode acontecer de 3 formas distintas, que é a evaporação, processo lento e gradativo, recebendo ali os raios solares, por exemplo, e secando a roupa no varal. Nós temos a ebulição. Com a ebulição, nós podemos perceber a formação de bolhas, agitação, então a água fervendo ali no fogão. E além disso, nós temos o processo da calefação. Calefação aqui no Brasil pra gente, quando o cara vai fazer o sanduíche, tá? Aí ele balança ali o queijo, balança o salame, o presunto, e aquelas gotículas de água caem na chapa, bem quente. Aí ouve aquele barulhinho, o tss. Então esse é o processo da calefação, passagem rápida do líquido para o gasoso. Nós temos a volta, que é a liquefação ou a condensação, tá? Cada uma tem características próprias. E do líquido para o sólido, o processo de solidificação. E tanto a ida para o gasoso, do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido, nós temos o processo da sublimação. Tranquilos? Então não esqueçam disso. Galerinha, no nosso exercício da atividade 3 da quinta apostila, nós começamos assim, ó. O gráfico abaixo apresenta a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A, que pode ser qualquer substância, a partir de 25 graus Celsius, em função do tempo. Então nós temos aqui o tempo, que é dado em segundos, ok? E a temperatura, que é dada em graus Celsius. Ele pede para assinalar a alternativa correta. Então ele fala: a faixa de temperatura que a substância permanece sólida é de 25 até 41 graus Celsius. Então o que é a faixa de temperatura? A faixa de temperatura é do começo até um final aqui, ó, por exemplo. Posso pegar essa faixa de temperatura, essa faixa de temperatura ou essa faixa de temperatura. Então é um contínuo de temperatura. Então será que é a letra A? A substância A não é uma substância pura? Então nós lembramos lá da aula de química que quando a substância é pura, nós temos a presença de patamares. E quando a substância não é pura, a gente não tem a presença do patamar, tá? A gente tem a presença de uma faixa. Então a gente tem uma elevação aqui no lugar do patamar. Então a minha substância é pura. Então essa daqui está errada. A temperatura de ebulição da substância A é 41 graus Celsius. Então o primeiro patamar que a gente observa no gráfico é a temperatura de fusão. E o segundo patamar é a temperatura de ebulição. Então, percebemos que a ebulição ocorre a 182 graus Celsius. Tá? A temperatura de ebulição da substância A é 41 graus Celsius? Errado. A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é de 25 graus Celsius até 182 graus Celsius. Percebemos aqui, ó, temperatura de 25 graus Celsius, tá? Até 182 graus Celsius. Então, dentro desta faixa de temperatura, nós temos o sólido e o líquido. Então vemos, ó,
permanece líquida? Não, ela permanece sólida e líquida. Acima de 182 graus Celsius eu tenho o gás, tá? Em 25 graus Celsius, a substância é um líquido. Em 25 graus Celsius, a substância é um sólido. Então, ele pede que a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é quanto? De 25 a 41 graus Celsius? Então, ó, se nós observarmos o tempo para a faixa de temperatura, tá? É a letra A correta. Então, a letra E é a errada, temos a letra A correta.